Olá! Você já ouviu falar sobre o sistema nervoso? Provavelmente sim. E sobre o controle simpático e parasimpático? Talvez tenha complicado um pouco, né? Então acompanhe essa videoaula até o fim que tudo será explicado. Mas antes de ir direto ao ponto, irei falar sobre o sistema nervoso em relação à sua estrutura e principais funções. O sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias, como correr, falar e andar, e involuntárias, como respiração, digestão e batimentos cardíacos. De modo geral, ele representa a rede de comunicações do organismo. O cérebro é o centro de comando da rede. Todas as sensações e mensagens precisam ser levadas até ele para que possa enviar estímulos específicos para cada órgão do corpo humano. Por exemplo, ao lesionar uma parte do corpo, uma informação é enviada ao cérebro, que responde com a sensação de dor, que é um mecanismo de defesa do organismo. Contudo, se a pessoa não sente dor, não tomará nenhuma medida preventiva. Outro exemplo seria o susto, seguindo o mesmo padrão da dor, ou seja, respostas do cérebro diante da situação. O sistema nervoso ainda subdivide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é composto por nervos e gânglios. O sistema nervoso periférico conduz as informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e traz de volta as informações para os órgãos. Gânglios correspondem a um aglomerado de neurônios e estão localizados fora do sistema nervoso central. E nervos são filamentos nervosos envolvidos por tecido conjuntivo. Eles se ramificam por toda a extensão do corpo e são responsáveis pela comunicação entre órgãos e sistema nervoso central. Existem três tipos de nervos: os aferentes ou sensitivos, que levam o estímulo da periferia do corpo até o sistema nervoso central; eferentes ou motores, que trazem a resposta do sistema nervoso central para músculos ou glândulas; e os nervos mistos, que são sensitivos e motores ao mesmo tempo. Os nervos também podem ser divididos em raquidiano, composto por 31 pares que realizam a conexão da medula espinhal com os diversos músculos do corpo, e cranianos, composto por 12 pares que realizam a conexão do encéfalo para os músculos ou dos órgãos sensoriais para o encéfalo. O sistema nervoso periférico possui uma subdivisão, o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Mas antes vou falar sobre o componente básico do sistema nervoso, como os neurônios e as sinapses, para sua melhor compreensão. Neurônios são células do sistema nervoso que fazem a propagação dos impulsos nervosos. Quanto à sua estrutura, pode ser dividido em corpo celular. Nele se localizam o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas. O corpo celular contém DNA, que é molde para a síntese proteica. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente e de outras células em direção ao corpo celular. E axônio, um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para outras células impulsos nervosos vindo do corpo celular. Agora sobre sinapses. É a região onde o terminal axonal encontra a sua célula-alvo. A sinapse pode ser definida como a transmissão de impulso nervoso do neurônio para uma célula receptora, com o objetivo de causar uma resposta do organismo. Elas realizam a conexão entre células vizinhas, garantindo a continuidade da propagação do impulso nervoso por toda a rede neuronal. Existem dois tipos de sinapse, a química e a elétrica. A química representa a maior parte das sinapses que acontecem em nosso corpo. Nela, os sinais elétricos são transformados em sinais neurócrinos e atravessam a fenda sináptica para se ligar a um receptor na célula-alvo. É de curta distância e unidirecional. E a sinapse elétrica leva o sinal diretamente do citoplasma de uma célula para outra. Esse tipo de sinapse ocorre principalmente no sistema nervoso central e é caracterizada por ser mais rápida e bidirecional. E voltando à subdivisão do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso somático é composto por fibras motoras que levam os impulsos do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos. Ele controla os movimentos voluntários. O sistema nervoso autônomo controla os músculos liso e cardíaco, as glândulas exócrinas, algumas glândulas endócrinas e alguns tipos de tecido adiposo. Ele também é formado por fibras motoras. Entretanto, eles conduzem os impulsos do sistema nervoso central para os músculos lisos, das vísceras e do coração. Diferente do sistema somático, sua principal função é comandar os órgãos internos desse corpo e, consequentemente, as atividades involuntárias. O sistema autônomo está dividido em duas partes opostas, mas que garantem o equilíbrio do corpo: o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que inibe o funcionamento dos órgãos. E é justamente no sistema autônomo que a aula será focada. O sistema nervoso simpático é responsável por alterações no organismo em situações de estresse ou emergência, nos deixando em estado de alerta para possíveis reações de luta ou fuga.
No sistema simpático, logo depois que o nervo espinhal deixa o canal espinhal, as fibras pré-ganglionares abandonam o nervo e passam para um dos gânglios na cadeia simpática, onde farão sinapse com o neurônio pós-ganglionar. No sistema parasimpático, as fibras pré-ganglionares normalmente seguem até o órgão que será controlado sem interrupção, sendo feita dessa forma a sinapse com os neurônios pós-ganglionares. Entre suas principais funções estão aumentar a frequência cardíaca, a transpiração e a pressão arterial, liberação de adrenalina, contrair e relaxar músculos, dilatar as pupilas e os brônquios para maior retenção de oxigênio. Já o sistema parasimpático é caracterizado por fazer o corpo retornar a um estado estável de calma, e algumas de suas funções são diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial, a liberação de adrenalina e açúcar no sangue e controlar o tamanho das pupilas. Mas existe um ponto a se ressaltar. Há exceções no funcionamento desses sistemas e serão vistas mais adiante. Os sistemas simpático e parasimpático podem funcionar de forma antagônica, complementar, cinética ou independente para controlar os órgãos efetores. No caso da função antagonista, alguns órgãos efetores autonômicos, como coração, brônquios e estômago, são inervados pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, e as duas divisões funcionam como antagonistas fisiológicos. Um exemplo disso seria a contração e relaxamento de órgãos-alvo, alternando entre estimulação simpática e parasimpática. Essa é a situação dos órgãos que recebem inervação dupla, que funcionam como antagonistas, incluindo as vias aéreas, o trato gastrointestinal, a bexiga urinária e o coração. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, os estímulos fisiológicos não ativam simultaneamente as duas divisões do sistema nervoso autônomo para esses órgãos. Na função complementar, a qual os processos fisiológicos são regulados por ambas as divisões do sistema nervoso autônomo, as respostas que são lançadas na estimulação dos nervos simpático e parasimpático são complementares em vez de antagônicas. Um exemplo é o controle das secreções salivares das células acinares, células ductais e células calciformes da parótida. Na cinética, também chamada de cooperativa, o controle dos processos autonômicos acontece por meio da inervação de diferentes órgãos efetores. Por exemplo, nos músculos da íris e pupila nos olhos e órgãos sexuais, as duas divisões do sistema nervoso autônomo funcionam sinergicamente para controlar uma função. Por exemplo, no controle do diâmetro da pupila no olho, causa uma contração do músculo. E na independente, que é quando muitos órgãos ou tecidos recebem informações de apenas uma divisão, as glândulas lacrimais e as glândulas nasofaríngeas são inervadas exclusivamente pelos nervos parasimpáticos. Órgãos como a medula adrenal, a maioria dos vasos sanguíneos, a vesícula biliar, rim, glândula pineal e as glândulas sudoríparas são inervados exclusivamente pelos nervos simpáticos. Com base no que acabamos de ver, é possível perceber que as definições mais usadas de sistema simpático e parasimpático não os definem completamente. O sistema nervoso simpático é frequentemente definido como sendo a divisão que nos prepara para ações de lutar ou fugir, mas também controla seus órgãos efetores em situações não emergenciais, então existe atividade simpática em andamento nas condições de repouso. E sobre o sistema parasimpático, que é frequentemente referido como sistema de calma digestão, tendo em vista seu papel na conservação de energia do corpo. Porém, também é incompleto se basear apenas nessa descrição. A prova disso está nos efeitos da atividade do nervo parasimpático no olho, através da contração do músculo ciliar, glândula lacrimal e músculo esfíncter, assim como no controle parasimpático dos órgãos sexuais. Nessa imagem, podemos ver mais algumas funções das divisões autônomas e como nem sempre elas seguem a regra de excitar e inibir. Vai depender do local e da situação. No caso da parasimpática, promove a contração das pupilas e dos brônquios, estimula a salivação, a atividade estomacal, intestinal e vesícula biliar, além de inibir a produção de adrenalina, esvaziar a bexiga e relaxar o reto. E a divisão simpática seria o oposto dessas funções nesses locais, destacando também o estímulo da liberação de glicose pelo fígado e promoção da ejaculação. As mudanças bruscas de carga são chamadas de potencial de ação. Ele ocorre da seguinte maneira: os canais que existem na membrana celular permitem a passagem de potássio e sódio de forma passiva. Quando o neurônio está em repouso, os canais estão fechados, mas quando a célula é estimulada, esses canais se abrem, permitindo a entrada rápida de sódio, e uma alteração do potencial de membrana de cerca de menos 70 mV para mais 35 mV. Esta diferença é chamada de potencial de despolarização. A rápida alteração do potencial elétrico, que ocorre durante a despolarização, chama-se potencial de ação e é da ordem dos 105 mV. Quando o potencial de ação atinge o seu máximo durante a despolarização, aumenta a permeabilidade da membrana ao potássio, que vai sair da célula, e a permeabilidade dos canais de sódio volta ao normal. Dá-se uma quebra no potencial de membrana até atingir o seu valor de repouso. É a fase da repolarização.
Anteriormente, foi dito que as sinapses garantem a continuidade da propagação do impulso nervoso por toda a rede neural. Agora é hora de falar sobre esses impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são sinais elétricos que afetam os íons da membrana do neurônio. O estímulo ocorrido em algum ponto do neurônio é transmitido através de mudanças bruscas de carga elétrica, fenômeno chamado de potencial de ação, que percorre todo o neurônio. Ao chegar na terminação do axônio, o sinal elétrico é transmitido por meio de vesículas contendo neurotransmissores, substâncias químicas encarregadas de levar esse estímulo à célula vizinha. Os neurotransmissores fazem com que íons, partículas com carga elétrica, sejam levadas de uma célula a outra, alterando o potencial elétrico e gerando potencial de ação. As vesículas contendo neurotransmissores são liberadas na fenda sináptica e reconhecidas por receptores químicos na membrana da célula pós-sináptica. A seguir, se fundem com a membrana e liberam seu conteúdo. A ligação química entre o neurotransmissor e o receptor do neurônio seguinte gera mudanças que irão fazer com que o sinal elétrico seja transmitido. Um componente fundamental para a transmissão dos impulsos nervosos são os neurotransmissores, compostos químicos secretados pelos neurônios, responsáveis por transmitir as informações necessárias para diversas partes do corpo. Uma das principais diferenças entre os nervos simpáticos e parasimpáticos está nas fibras pós-ganglionares, que secretam diferentes neurotransmissores. O neurotransmissor secretado pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina, razão pela qual esses neurônios são chamados de colinérgicos. A acetilcolina no sistema nervoso parasimpático atua sobre receptores nicotínicos e muscarínicos. Os receptores muscarínicos, que são metabotrópicos, podem ser encontrados em gânglios do sistema nervoso periférico e nos órgãos efetores autonômicos. Os tipos de receptores são M1, M2, M3, M4 e M5, sendo M1, M3 e M5 excitatório e M2 e M4 inibitório. E os receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, localizados nos gânglios, glândula suprarrenal e músculo esqueléticos, seus tipos são NM e NN. Os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático secretam principalmente noradrenalina e são chamados de neurônios adrenérgicos. Os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático secretam principalmente noradrenalina e são chamados de neurônios adrenérgicos. A noradrenalina atua sobre receptores alfa e beta, que são acoplados à proteína G. Quanto aos efeitos do exercício físico no sistema nervoso periférico, na pressão arterial, a estimulação simpática aumenta tanto a propulsão pelo coração como a resistência no fluxo, o que em geral causa aumento na pressão arterial, mas com variação muito pequena a longo prazo, a não ser que os efeitos simpáticos promovam a retenção de água e sal pelos rins. Na estimulação parasimpática, diminui o bombeamento cardíaco, não tendo quase nenhum efeito na resistência vascular periférica. Portanto, o efeito comum é a leve diminuição da pressão arterial. Exemplo importante da capacidade do sistema nervoso de aumentar a pressão arterial é o aumento da pressão que ocorre durante o exercício muscular. Durante o exercício intenso, os músculos requerem fluxo sanguíneo muito aumentado. Parte desse aumento resulta de vasodilatação local, causada pela intensificação do metabolismo das células musculares. Quando o exercício é vigoroso, a pressão arterial quase sempre se eleva por cerca de 30% ou 40%, o que aumenta o fluxo sanguíneo para quase o dobro. Na concentração de ácidos graxos. Os ácidos graxos, oxidados no músculo esquelético durante o exercício, são derivados principalmente dos triacilglicerídeos, do tecido adiposo e dos depósitos intracelulares do tecido muscular. A lipólise nesses tecidos é regulada pela lipase sensível a hormônios, ativada pela estimulação beta-adrenérgica durante o exercício, pelas catecolaminas. A quantidade absoluta de ácidos graxos oxidados aumenta na mesma proporção em que o tempo do exercício é elevado. E no sistema cardiorrespiratório. O exercício físico estimula a aptidão cardiorrespiratória. Com isso, provoca alterações na função autonômica cardíaca, além de ter impacto positivo na saúde por diminuir fatores de risco na manifestação das doenças cardiovasculares. A prática de atividade física aumenta a frequência cardíaca e diminui o risco de desenvolver doenças cardíacas, além de melhorar e aumentar a ativação da condução simpática após o início do treino, e ao fim do exercício aumenta a condução parasimpática, melhorando a aptidão e a resistência física, gerando uma melhor recuperação da frequência cardíaca. Os possíveis efeitos negativos do exercício físico no sistema autônomo. Algumas pessoas exageram na hora de se exercitar, não fazendo intervalos para descansar, que dependendo do tipo de atividade e do indivíduo, pode ser de 24 a 48 horas. Essa prática excessiva pode exercer o efeito oposto ao esperado, o que vai prejudicar o funcionamento do corpo e aumentar o risco de problemas de saúde, como alterações no coração,
fígado, músculo e sistema nervoso. As consequências variam desde dificuldade para a captação de glicose pela célula até o aumento de gordura no fígado, problema relacionado à obesidade e diabetes. Treinar em excesso e não repousar causa insônia, dores e enfraquece o sistema imunológico. A disfunção e patologias. Disfunção é a perda de função, redução da atividade simpática e parasimpática. Prejudica várias funções do corpo, pois provoca alterações no sistema nervoso autônomo, responsáveis por movimentos involuntários do corpo. Movimentos esses essenciais para manter a homeostase do organismo. E entre as patologias: doença do Parkinson, degeneração de neurônios de dopamina em substância negra, causa disfunção erétil, constipação crônica, intolerância ortostática e hipotensão. A síndrome de Guillain-Barré é a perda da bainha de mielina e dos reflexos tendinosos. Ela se manifesta sob a forma de inflamação aguda desses nervos, causa hiperatividade simpática, taquicardia, distúrbios da motilidade gastrointestinal. E a síndrome de Shay-Drager é a degeneração de neurônios pré-ganglionares simpáticos e parasimpáticos. Espero que tenha gostado da aula e entendido mais sobre a importância do controle simpático e parasimpático no sistema nervoso. Obrigado por assistir.